Fala aí, beleza? Aqui é Lisandro e essa é a sessão de primeiros passos, onde eu ensino o básico fundamental para criar apresentações gráficas profissionais com vídeos animados, sem programas complicados e sem precisar aparecer. Nesse vídeo eu continuo ensinando sobre o Premiere Pro e vou falar sobre a janela Effect Controls, as configurações e os efeitos nativos dos clipes no Premiere. Então, vamos lá! Então estamos aqui no Premiere, vamos começar a falar sobre Effect Controls ou os controles de efeito. Praticamente tudo que a gente fizer sobre animação, movimento, transições, nós vamos usar o painel de Effect Controls, né? Esse painel aqui é muito importante a gente entender ele. Em vários momentos a gente vai precisar abrir mais esse espaço para a gente poder trabalhar melhor alguns detalhes aqui. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre algumas coisas básicas do painel de Effect Controls e depois a gente vai evoluindo. Bom, primeira coisa, onde fica esse painel? Se o seu workspace estiver igual ao meu, vai ser fácil encontrar. Lá no primeiro vídeo, quando eu falo de workspace, eu faço uma sugestão de vocês usarem um workspace ou uma área de trabalho como essa aqui. Eu acho esse workspace muito bom, deixando uma timeline grande. Aqui a janela de programa e o source, o painel Project, Effect Controls e a lista de efeitos que existe no Premiere. Bom, se o seu painel de Effect Controls não estiver aparecendo aí, você vai vir aqui em Windows e clicar aqui Effect Controls e ele vai aparecer aqui. Agora ele não tem nada, por quê? Os controles que aparecem aqui sempre vão estar relacionados a algum clipe de vídeo, de foto ou de áudio. Então, quando eu clico aqui em algum clipe, aparece aqui os parâmetros de controle, né? Eu posso clicar no áudio, numa foto, em qualquer coisa. Eu deixei aqui no nosso painel Project alguns arquivos para a gente poder trabalhar, certo? Aqui embaixo eu tenho um clipe de uma pessoa tocando violão, tudo bem. Quando eu clico nela, todos os parâmetros de controle aparecem aqui, né? Esses são os controles nativos que já existem em qualquer vídeo, neste caso, né, que a gente está mexendo com vídeo. Então, quais são os parâmetros? Posição, aqui a posição está em 960 por 540. Por que está nesse valor? Eu estou numa timeline de 1080p, uma timeline Full HD, que ela tem 1080 pixels assim e 1920 pixels assim. 1920 aqui dividido por 2 dá exatamente 960. E 1080 dividido por 2 dá 540. Então aqui é o meio do quadro, certo? Esse aqui é o eixo X, que está em 960, e esse aqui é o eixo Y, que está 540. Quando eu clico com o mouse aqui em cima, você vê que ele mudou a posição, a forma do dedinho ali. E arrasto para os lados, ele vai movimentar a imagem no plano X. E quando eu clico aqui, ele vai movimentar a imagem no plano Y. Essa imagem, como ela é escura, eu não estou enxergando muito bem as bordas da imagem, né? Eu vou colocar uma outra imagem aqui na frente. Vou diminuir essa, certo? Vou pegar aqui, vou pegar essa imagem desses peixes aqui e vou jogar aqui na frente. Vou eliminar esse áudio. Pronto, vou ficar só com o peixe. Vou diminuir um pouquinho também essa imagem desses peixes. Pronto. Aqui temos alguns peixes nadando. Vamos aqui, ó. Não tem nada aparecendo. Cliquei nos peixes, está ali. Movimentei eixo X, ele movimenta para os lados. Movimentei eixo Y, movimenta para cá. Eu posso também clicar e colocar alguns valores. Por exemplo, 200. Ele foi para lá. 100. Ele movimentou assim, certo? Se eu quiser resetar isso e voltar para a sua posição original, eu clico aqui. Beleza? Uma outra forma de eu movimentar isso também é eu clicar aqui em Motion, você vê que aparece aqui as arestas do vídeo e eu posso arrastar. E quando eu arrasto, você observa aqui, ó, que isso aqui vai se movimentando, né? Eu posicionando em qualquer lugar. Vou voltar para cá, esse é o primeiro parâmetro de posição. Quando eu quero ter uma área melhor para trabalhar isso aqui, eu mudo essa visualização aqui, ó, essa visualização Fit. Ela preenche toda a tela com o arquivo de imagem que está aqui embaixo. Eu posso optar numa porcentagem aqui, ó. Por exemplo, se eu botar em 50%, vai ser grande ainda porque eu estou em Full HD. Então, 25%, tá vendo? Eu já tenho aqui, eu consigo ver uma área maior do que a imagem. Então, quando eu arrasto aqui, ó,
eu vejo a imagem saindo para fora e eu consigo ter uma noção melhor do que eu estou fazendo, beleza? Vou voltar aqui, vou manter em 25% para a gente continuar visualizando melhor aqui. Um outro parâmetro que eu posso mudar é a escala, que aqui está em 100%. Essa imagem agora está em 100% porque esse vídeo é um vídeo em Full HD. Se eu vier aqui na apresentação, aqui ó, o arquivo Peixes, eu vou andar para cá um pouquinho só para a gente ver. Ó, é um arquivo que está 30 frames por segundo no tamanho de 1920 por 1080. Ou seja, o mesmo tamanho da timeline e por isso aqui aparece ele com 100% ocupando todo o espaço da timeline. Eu vou pegar aqui, só para vocês entenderem melhor essa escala aqui, uma foto ó, que está maior do que a timeline. Aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, gráfico seta, ele está com um tamanho de 3000 por 2000 pixels. Quando eu jogo ele na timeline, direto aqui, ó, ele ficou muito maior. Vou vir aqui em Effect Controls. Ó, o 100% dele é muito maior do que a área de visualização da timeline. Então o que eu faço? Vou clicar aqui no Motion para aparecer as arestas da imagem. Olha como que ela está muito maior. Não dá nem para ver, ela vazou aqui para fora. Vou diminuir aqui de 100%. Ó. Começou a aparecer o tamanho da imagem ali. Ó. Ela, inclusive, o formato dela é diferente da timeline. O formato dela é esse aqui. Para eu ver a imagem inteira, eu deveria colocar ela mais ou menos assim. Ó. Vou mexer aqui direto na imagem. Ó. Certo? Se eu quiser preencher a imagem com o máximo dela, ela ficaria aqui em 64%. Certo? Bom, vamos continuar com essa imagem aqui para a gente entender algumas outras coisas. Essa escala eu também posso movimentar ou aqui, certo? Ou aqui. Ou ainda eu tenho uma flechinha aqui que eu posso movimentar aqui, né? Agora, essa escala tem uma coisa interessante aqui. Eu quando mexo aqui, você vê que eu estou mexendo na altura e na largura de forma proporcional, né? Porque aqui está marcado aqui, ó, escala uniforme. Se eu clicar aqui, ele vai distorcer, porque ó, aqui vai ficar com um valor e aqui outro. Então começou a distorcer a imagem. Se eu quiser manter a imagem numa mesma proporção, nesse caso que eu desmarquei ali a escala uniforme, eu tenho que colocar um valor aqui e o mesmo valor aqui. Agora ela está num tamanho uniforme. Mas se eu quiser diminuir ela, por exemplo, só na vertical, eu venho aqui, ó. Né? Isso aqui eu posso usar, por exemplo, para fazer uma transição, para fazer uma animação dela aumentando aqui. Da mesma forma como eu posso mudar ela só aqui, ó. Certo? Vou clicar de novo aqui para manter ela num tamanho uniforme. Agora eu estou crescendo ela de forma uniforme. Beleza? Bom, essa escala, vocês já perceberam que eu também posso mexer aqui. Se eu tiver com isso aqui desmarcado, eu posso mexer com ela aqui assim também, de forma que eu vou distorcer a imagem. Rotation é a rotação da imagem, certo? Que eu posso também mexer no ângulo da imagem aqui, certo? Como posso também mexer quando o mouse chega sempre aqui numa quina da imagem, ele assume esse formato aqui, que eu posso clicar e arrastar. Também vai mudando aqui, né? Beleza. Vou voltar também, aqui o botão Reset sempre serve para voltar ao formato original. Agora uma coisa importante, Anchor Point. Esse ponto central é o ponto de ancoragem, né? Tudo que eu fizer vai girar em torno desse ponto aqui. Ó, quando eu giro a imagem, aquele ponto fica parado, ele fica ancorado. Tudo se movimenta em torno desse ponto. Se eu mexer na escala, ó, aquele ponto também fica parado. Se eu mexer aqui, a referência de posição também é esse ponto. Vou zerar tudo aqui para explicar isso melhor. Só diminuir um pouquinho ela. Beleza. Esse Anchor Point, eu posso mudar a posição dele por aqui, mas nesse caso é sempre melhor mexer aqui. Vamos supor que eu quero que a ancoragem dessa imagem agora fique aqui. O que vai acontecer? Agora, se eu girar a imagem, olha como é que ela vai girar. Ó. Vai girar em torno daquele ponto ali. Entendeu? Se eu mudar o tamanho da imagem, ó, ela vai mudar para lá, não mais para o centro. Aquele ponto vai ser o ponto de ancoragem, que vai ficar parado. Muito importante isso na hora da gente fazer alguns movimentos de animação. Isso aqui a gente usa bastante. Aliás, na verdade, tudo isso aqui a gente usa bastante.
Vou zerar novamente aqui, vou zerar também um Anchor Point. Isso aqui não precisa mexer, isso aqui é um pouco mais complicado e a gente realmente não vai usar. Antes de falar sobre a opacidade, eu vou colocar mais uma trilha de vídeo aqui para a gente entender melhor. Vou pegar aqui um vídeo azul e vou colocar aqui em cima dessa imagem aqui, né? Aqui eu tenho o peixe mexendo e aqui eu tenho uma tela azul. Como a gente já viu, primeiro sempre aparece o que está em cima e depois embaixo. Aqui na opacidade, opacidade é o contrário de transparência. Quanto menor a opacidade, mais transparente vai ficar isso aqui. A partir do momento que eu vou diminuindo essa opacidade, o que vai acontecendo? Vai aparecendo o peixe que está embaixo. A minha tela azul está ficando transparente, certo? Isso aqui eu também posso digitar. Como em todos os parâmetros, eu posso digitar um valor. Eu quero que fique, vamos supor, com 50% de transparência ou 50% de opacidade. Vai ficar dessa forma. Blend Mode, ou modo de mistura, é a forma que ele vai misturar a camada de cima com a camada de baixo. O normal, estou com 50% de transparência numa mistura normal. E aqui tem várias formas de misturas interessantes, e aí vocês vão testando aqui, ó. Tá vendo? Olha a diferença, eu botei Multiply, ele dá uns tons de azul em algumas partes, às vezes no mais claro, às vezes na parte mais escura. Tem várias formas diferentes, ó. Isso aqui a gente usa, às vezes, até para dar um tratamento de imagem. Beleza? Aqui na opacidade também tem essas ferramentas que a gente não vai falar agora, que são ferramentas de desenho, né? Que você restringe a opacidade dentro de uma máscara. Isso aqui é uma coisa mais avançada, não vamos falar disso agora, e a gente vai precisar muito pouco disso também. Eu sei que nesse início tudo pode parecer um pouco difícil, mas é o início mesmo. Depois pode ter certeza que vai ficar mais tranquilo. E o meu objetivo é fazer a coisa de uma forma mais simples, né? Sem precisar de entrar num modo muito avançado, para qualquer um conseguir fazer uma boa apresentação em vídeo, sem precisar entender de assuntos muito avançados. Bom, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem uma coisa. Ó. Vamos supor que eu tenho essa imagem aqui, e eu quero, em cima dessa imagem, colocar uma outra imagem aqui de uma lâmpada, por exemplo. Isso aqui é um desenho de uma lâmpada, certo? Essa lâmpada está no formato de PNG, né? A gente vai falar sobre isso. PNG é um formato de arquivo que permite que você deixe o fundo transparente. Então, quando eu trazer essa imagem aqui para cima desse violão, o que vai acontecer? O fundo ficou transparente, só apareceu a imagem e o fundo da imagem está transparente, ficou o violão. Essa imagem aqui com os Effect Controls, eu posso posicionar ela no lugar que eu quiser e colocar ela do tamanho que eu quiser. E até fazer alguma animação com ela, se eu quiser. Muito simples, né? Eu posso girar se eu quiser. Não vou clicar aqui 2 vezes, ó. Acionou. Quando eu clico 2 vezes, vou girar para ela aparecer um foguetinho saindo, né? Eu posso diminuir mais e tal, e aí está. Ou se eu quiser aqui, ó, por exemplo, colocar aqui, vou pegar esse outro arquivo aqui, ó, que é um like, né? Vou pegar esse like e vou puxar aqui para cima do peixe. Tá vendo? Posso botar no cantinho e tal. Isso aqui é a base de uma animação, é uma base de uma composição. Se eu começar a empilhar arquivos, eu vou ter, ó, violão, a lâmpada, o like, eu posso ir compondo ele aqui de outra maneira, certo? Então isso aqui é a base que vai ser animada com o entendimento dos keyframes. Para finalizar, vamos ver aqui como funciona o áudio nos Effect Controls. Vou puxar para cá essa trilha sonora aqui, certo? Está um pouco grande. Beleza? O áudio nos Effect Controls é mais simples. A gente tem principalmente uma configuração para fazer aqui, que é o level, que é o volume, certo? Quando a gente ouve uma música, aqui ao lado tem essa janelinha aqui que mede os níveis do som, certo? O áudio do vídeo deve estar sempre aqui batendo em média de -12, certo? Entre -12 e -6, por aqui, que é a faixa do amarelo. Se ele ultrapassar muito essa faixa e começar a bater no vermelho, a gente tem que diminuir o áudio, e se ele estiver muito baixo, a gente pode aumentar. Então, ó, vou aumentar aqui o áudio, você vai ver que ele
ficou alto demais e até estourou. Mas eu também posso baixar e ele ficou baixo demais e não deu nem para escutar. Então, às vezes acontece de eu ter várias pistas de áudio, músicas, pessoa falando, e eu tenho que regular isso de forma que todas as pistas fiquem audíveis e ao mesmo tempo fiquem dentro de um bom nível de áudio. Áudio nos Effect Controls é basicamente e principalmente isso, beleza? Tudo isso é efeito básico, efeito nativo das mídias. Eu ia falar nesse vídeo também dos efeitos adicionados, os efeitos que ficam aqui nessas pastas, né? E também são controlados aqui no Effect Controls, porque está tudo ligado. Os efeitos nativos, os efeitos adicionados, as transições, os titles, que são as artes com os textos e os caracteres, muito importante, e os keyframes. Mas eu achei melhor dividir esses assuntos para falar com mais calma. Então, vamos ficando por aqui. Valeu, obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima, tchau! Beleza? Essa foi a sessão Primeiros Passos de hoje, onde eu ensino o básico para criar apresentações gráficas em vídeo sem complicações. Se você já conhece o Premiere, você pode também ver as aulas práticas que eu posto aqui. Espero que aproveite, até a próxima, um abraço, tchau!